salve galera, aqui quem fala é André Cardelli e eu quero começar aqui agora uma explicação mais compacta possível para que vocês possam entender como é feita a formação de um psicanalista e como você vai trabalhar com a psicanálise aí nos Estados Unidos exclusivamente para atender e trabalhar com os nossos compatriotas brasileiros valentes que moram aí com vocês. Primeiramente, para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho o que é psicanálise. A psicanálise é um método criado pelo Sigmund Freud, nos meados de 1879, começou os estudos do Freud a partir das suas obras. Freud teve um problema que ele tentou introduzir a cocaína no seu tratamento e foi péssimo o que aconteceu, né? O desdobramento foi horrível e aí ele caiu numa depressão tal, e ele queria, o sonho do Freud era ser uma pessoa conhecida, famosa. Aí ele já escrevia alguns livros e aí ele passou a estudar o método e chegou na psicanálise. O que é a psicanálise propriamente dito? É bom lembrar, galera, que a psicanálise ela veio antes da psicologia clínica, essa psicologia que a gente tem no laboratório, no consultório, né? Paciente, psicólogo e fazia a terapia a partir do processo falado. A psicanálise surgiu antes. O pai da psicologia é esse cara aqui, ó, com esse nome bem complexo aqui, ó, o Wilhelm Wundt. E ele desenvolveu o primeiro laboratório de psicologia, mas era um laboratório de psicologia científica, não era um laboratório de psicologia clínica, tá, galera? Então ele deu origem ao estudo da psicologia humana, tá? Não foi exatamente essa terapia falada, porque quem descobriu a terapia falada, primeiramente, foi o nosso querido Freud, tá? Então, olha, você vê que o Freud, ele através das suas obras de interpretação dos sonhos, ele chamou a atenção do mundo acadêmico, do mundo científico na época, por várias conclusões que ele chegava em assuntos que eram até a própria existência do inconsciente, que já era discutido desde a época do Platão, Sócrates. Então já tinha essa busca pelo entendimento da face oculta da mente humana, que são os processos inconscientes. E o Freud, ele queria descobrir a razão pelas neuroses, pela histeria, por todas aquelas patologias que ocorriam naquela época que não tinham tratamento medicamentoso. E ele, a partir de uma paciente dele, como ele era neurologista, ele tinha uma paciente, a Ana O, um dia no consultório, ela contando toda a história dele numa anamnese, e ela falou assim: nossa, parece que eu fui curado pela minha fala. Aí deu um insight do Freud que ele podia tratar o inconsciente das pessoas através da associação livre, da fala livre e espontânea, e associando algumas características que ele colhia pela fala livre da pessoa, e traçando ali o que a gente chama de análise psicanalítica. Você pega, a pessoa começa a transferir toda a emoção dela para o analista e ele começa a captar coisas que a pessoa fala, mas que ela mesma não sabe aquela emoção, qual é a origem e o motivo daquela emoção que vem da mente inconsciente. Quem inventou isso foi o Freud. Freud era médico, neurologista, tá, galera? Ele era médico neurologista.
certo? E sendo médico neurologista, ele criou o primeiro instituto psicanalítico, foi tudo criado por ele, tá? Então, a psicanálise, desde a sua origem até hoje, ela não é tida como uma profissão, ela é tida como uma área do conhecimento humano e o médico pode utilizar esse método de tratamento, o psicólogo pode ter esse método de tratamento, mas a Melanie Klein foi a filha do Freud, que foi uma das mais importantes na psicanálise infantil. Ela era professora e ela era psicanalista. E dentro da sociedade psicanalítica, na época, existiam várias pessoas que não eram nem professores, que não eram nem médicos, nem psicólogos. Até porque não existia psicologia clínica na época. Então, como é que ficou definido isso? Ficou definido que não importava o que fosse para que a pessoa pudesse ser um psicanalista. Tá certo? O que fala o amparo legal, principalmente aqui no Brasil. Isso acontece também aí nos Estados Unidos, tá? Olha só. Na verdade, a atividade de psicanálise não é considerada profissão, e sim ocupação. Aliás, isto já foi estabelecido através da portaria aqui no Brasil de 2002 do Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, a Classificação Brasileira de Ocupações, que classifica a ocupação da psicanálise no Código 25.15.50, tá? Então, vamos lá. Ocupação, a diferença entre a profissão e a ocupação. A profissão é uma atividade de trabalho normatizada, isto é, sujeita a normas definidas por leis aprovadas pelo Congresso. Então, toda profissão tem que ter uma lei federal aprovada pelo Congresso para poder ser uma profissão. A ocupação é um trabalho usual de uma pessoa, especialmente aquela que provê seus meios de sustentação. Então aqui, por exemplo, o que é uma ocupação? Sapateiro é uma ocupação. Não precisa de lei para ser sapateiro. Que mais? Artesão é uma ocupação. Qualquer atividade legal, lícita, que não fere nenhum artigo do Código Penal, que é desempenhada sem nenhum prejuízo à sociedade, ela é considerada uma ocupação. A ocupação só não vai poder existir quando ela estiver no Código Penal, dizendo que aquela atividade de trabalho é crime. Tá certo? Se não está no Código Penal e não é uma profissão, porque não tem motivo para ser normatizado, é uma ocupação e está livre para qualquer pessoa exercer. Aí nos Estados Unidos é a mesma coisa e eu vou falar daqui a pouco. Tá? Agora vamos falar sobre a formação psicanalítica, como ela ocorre. A formação psicanalítica, aqui ó, é necessário para você ser um psicanalista que você passe por 3 etapas. Primeiro, o estudo teórico. Depois, você vai fazer análise didática individual. E, por fim, a supervisão clínica. Essas 3 etapas é o que Freud chamou de tripé psicanalítico. 3 pilares. Tripé psicanalítico. Como que você pode adquirir o seu conhecimento teórico? Tá? Ou você pode estudar sozinho, ou você pode participar de um grupo de estudo, ou você pode fazer um curso numa escola de formação psicanalítica. É obrigatório fazer um curso
numa escola psicanalítica? É obrigatório? Não, tá? Quem é, tá certo, galera? Quem é que fala para a população, para o mundo, que uma pessoa é ou não é psicanalista? Quem pode dar esse nome de psicanalista clínico? Quem pode dar esse nome de psicanalista clínico é uma sociedade psicanalítica, é uma associação de psicanalistas regidos por um estatuto aonde não tem lucro e pode ser organizado a formação, os seminários, o apoio jurídico, o apoio técnico para o psicanalista. É um órgão de classe, é um órgão que reúne, é como se fosse a Associação dos Sapateiros do Mundo, tá? Mas diferente de um sapateiro, você tem que ter algum reconhecimento para receber esse nome. O sapateiro, ele acaba recebendo esse nome de sapateiro porque ele sabe mexer com a manutenção e a limpeza de um sapato. Mas o psicanalista, igualmente, por exemplo, um professor de artes marciais, professor de judô, professor de jiu-jitsu, ele, para ser considerado no judô sensei e no jiu-jitsu também mestre, alguém precisa dar esse nome para ele. Ele não pode se auto-intitular. Fica estranho. Esse não pode, que eu digo, não é que, nossa, é um crime fazer isso. Mas é esquisito a pessoa se dar nome de alguma coisa. E as pessoas, no seu exercício legal da profissão, querem saber, quem deu esse nome para você? Então elas querem ver, na maior parte das vezes, o seu certificado. Correto? Então, deixa eu entrar aqui na nossa página aqui da nossa sociedade, que é sbpcd.online. Tá? É essa a nossa sociedade. Bem-vindo à SBPCD, Sociedade Brasileira de Psicanálise Desenvolvida. O que significa esse desenvolvida? Significa que ela não é parada no tempo. Ela vem acompanhando as evoluções das neurociências, da medicina, dos estudos mais modernos, tá? Então, o que ela é, a sociedade? O objetivo como instituição de classe é fomentar os estudos da psicanálise clínica, atualizar suas práticas e ferramentas terapêuticas, sem fugir dos seus objetivos filosóficos estatutários, ou seja, a gente obedece o que Freud colocou no seu estatuto de base. Fornecemos mentoria e suporte para os nossos sócios terem os melhores e mais atualizados recursos didáticos, técnicos, jurídicos e publicitários. Cobramos e fiscalizamos nossos sócios para que a ética profissional seja levada como fator extremo e necessário, a ética. Promovemos treinamentos, cursos e seminários via videoconferência. Sem esquecer da nossa responsabilidade social, a nossa sociedade promove atendimento clínico gratuito para aquelas pessoas que não têm, eu vou explicar mais para frente, ninguém para trabalhar na sua supervisão. Nosso site, as pessoas que não têm dinheiro e querem um apoio psicológico, elas entram em contato. Clique aqui para entrar no site. Tá. Seja sócio. Tá? Quem entrar no curso, aqui no nosso site tem depoimento dos nossos sócios. Deixa eu ver se tem... Aqui explica como funciona também. Aqui
queria ver se tem a foto do nosso diploma. Tem a relação dos nossos sócios com contato, seja sócio, para quem já é formado psicanalista. Ué, não tem aqui... Ah, aqui ó, clique aqui para ver as nossas credenciais. Essa aqui é a nossa carteirinha de sócio, esse aqui é o nosso diploma. Olha que interessante, ó. O presidente dessa instituição, no uso das suas atribuições, tendo em vista a diplomação do título de psicanalista clínico. Então, é a Sociedade de Psicanálise que dá o nome de psicanalista clínico para você, tá certo? Então, é uma atividade livre, qualquer um pode exercer, não é de uso exclusivo da medicina, não é de uso exclusivo da psicologia, tá ok, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco do porquê eu trabalho exclusivamente hoje com o pessoal que mora nos Estados Unidos. Tá? A SBPCD atualmente ela não está tendo mais o curso de formação no Brasil por conta da pandemia. Nós fizemos aí alguns cursos durante 2 anos online, antes era presencial aqui na cidade de Campinas, depois com online, aí depois eu fiquei como analista de data principal e começaram a aparecer espontaneamente pessoas por indicações de alunos nossos, parentes que moram fora do Brasil, Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá, principalmente esses países. E eu particularmente percebi o quê? Que o brasileiro que mora fora do Brasil é a melhor versão do brasileiro. É um brasileiro corajoso, batalhador, que não foge à luta do trabalho. Infelizmente, aqui muitas vezes me irritava de pessoas que não se comprometem e não se engajam nos estudos. E é muito frustrante para a gente ter aluno que não quer saber de estudar. Porque assim, na época da escola, é até normal você ver uma criança dispersa, não querendo estudar tal, porque aquilo é um ensino obrigatório, tem que partir do princípio do começo, meio e fim, das atividades, mas não. Como que vai ser dado aqui o nosso curso? Como era dado online aqui no Brasil e como eu estou trabalhando com os brasileiros que moram fora do Brasil. Aqui no Brasil, dava para conciliar um horário específico para as pessoas fazerem uma aula, que a gente fazia aulas coletivas por videochamada, tá? Até vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Como que eram as aulas. Acho que eu não vou ter nenhuma aqui agora, nesse momento. Aqui já no site atualizado já não tem mais. Mas no curso, aqui ó, plantão de dúvida e supervisão clínica. Mas eram aulas pelo Skype, tá? Em grupo e pelo Zoom em grupo. Só que para trabalhar com os brasileiros que moram aí nos Estados Unidos, não dá para eu fazer dessa forma, porque vocês trabalham demais. E cada um tem um horário de trabalho, é muito trabalho, é 12 horas por dia. Tem pessoas que só podem estudar de manhã bem cedo, tem pessoas que só podem estudar de noite bem tarde aqui para mim. Então eu resolvi individualizar o estudo. Então eu vou dar o material teórico, exemplo desse vídeo aqui, ó. Sigmund Freud nasceu em 1856 na região da Morávia,
que hoje corresponde à parte oriental da República Tcheca. E os ideais que são do eu, são do... A satisfação das nossas necessidades corporais tem relação direta com o id. Quando o corpo está em estado de necessidade... Então, por exemplo, a gente tem o material didático do Didáticos, tem palestras, aí eu forneço material de apoio para você estudar um pouco sozinho, e aí, durante o dia, individualmente, a gente vai marcando os plantões de dúvidas, como esse aqui, ó. Então vamos lá, minha querida, qual que é a sua dúvida? Então, eu tenho dúvidas sobre arquétipos. Eu até lendo as apostilas eu entendi, mas eu queria mais detalhes. Ficou várias dúvidas. Então o aluno tem dúvida, ele vai tirando comigo a qualquer hora do dia. Eu acordo 9 horas e durmo todo dia quase 3 horas da manhã. Então eu estou aqui para atender os alunos individualmente. Aí depois a gente vai fazer o quê? A análise didática, lembra? Que eu falei sobre a análise didática individual. Essa etapa aqui da análise didática é diferente do que algumas escolas falam, que confundem a análise didática com a análise terapêutica. Ela não é uma análise terapêutica. A análise didática é o seguinte: chegar para o aluno e falar assim, qual é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser sobre complexo... Deixa eu ver. Complexo de Édipo, para ficar mais simples. Aí eu posso dar um exemplo de um comportamento imaginário para o aluno. Eu posso pedir para ele algum exemplo familiar dele. Se tem alguém no círculo familiar ou que ele conheça que é muito ligado à mãe, um rapaz que seja muito ligado à mãe, aí o aluno fala, tenho, não preciso saber quem é, tá? Mas aí eu começo a perguntar, como ele é casado? Mas demorou para casar. Ele teve dificuldade para sair de casa, a mãe dele se metia muito no casamento dele, tal. Aí a gente vai trabalhando em cima desses exemplos. A análise didática, ela pode virar uma análise terapêutica? Pode, até pode. Mas não é o objetivo. Ela pode virar porque a pessoa pode ter dúvida sobre algum comportamento dela, alguma característica da personalidade, alguma neurose, algum transtorno, e quiser relacionar ao que ela tem de material inconsciente no que se enquadra com a psicanálise, tá? Então isso pode acabar virando uma sessão terapêutica, sem problema nenhum, mas não é o objetivo. E a supervisão é mais ou menos assim, ó. Doutora, aqui eu tô tendo uma alucinação minha de que seria esse o comportamento da mãe, pelo pouco que eu percebi na primeira sessão, que eu fiquei em torno de 20 minutos. Qual foi a que chegou no psiquiatra? Ansiedade e depressão, pânico, F41, se eu não me engano, foi o CID, pânico. Então, aqui a aluna supervisionando estava me passando um caso clínico e eu acompanhando ela no caso clínico, sessão a sessão. Aí teve desdobramentos e tudo mais, tá bom? Então, galera, é basicamente essa a forma. Vocês vão estudar individualmente, através do material de suporte, tirar as dúvidas comigo por videochamada, e aí depois a gente vai fazer a análise didática, depois a gente vai fazer a supervisão, tá? Vamos algumas coisas aqui, algumas dúvidas recorrentes aí de todo mundo. Como que eu vou poder legalizar isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, toda ocupação, como no Brasil, ela é livre. Mas para você abrir uma empresa, uma LLC,
você vai precisar ter uma licença. Aí depois, individualmente, a gente vai ver, mas tem saída para todo mundo e para qualquer estado. Mas eu acho que não é vantajoso abrir uma LLC, abrir um consultório formal. Só seria vantajoso para vocês escalonarem alguma campanha publicitária para alcançar qualquer pessoa da região do estado que vocês estão, da cidade do estado que vocês estão. Aí vai depender da lei do estado. Mas assim, eu não acredito que seja viável trabalhar pensando em atender americano, porque existe um impacto não só do idioma, mas também da cultura. E é praticamente impossível, tá, gente? Então a ideia a demanda é de brasileiros, brasileiro atendendo brasileiro. Então dessa forma, é um trabalho informal. Você vai poder trabalhar por videochamada, que é o que todo mundo faz, mas se a pessoa quiser ter um encontro pessoal, fazer algumas sessões individuais, você vai escolher um local para trabalhar, tá? Mas essa divulgação vai ser feita de grupos de brasileiros, do seu network. Aí a gente vai orientar vocês como é a melhor forma de começar a divulgar o trabalho de vocês. Principalmente durante a supervisão, já começa a fabricar o seu network. Durante a sua supervisão, você já vai pedir para algumas pessoas indicarem parentes que estejam precisando. E aí você vai dizer que não vai cobrar, porque você vai estar sendo acompanhada pelo seu supervisor e a pessoa não vai precisar pagar. Ali já vai existir uma melhora muito grande daquela pessoa e ela mesma vai indicar pessoas para você, ou a pessoa que te indicou, que você pediu para indicar o parente começa a ser um indicador em potencial. Só que, olha, prestem bem atenção. A situação hoje emocional da galera está muito ruim, infelizmente, né? Muita gente aqui, o Brasil está passando por momentos assim, muito ruins, de muita incerteza, não só pós-pandemia, pós-eleição, pós-polarização. Então, a pessoa está aí muitas vezes com a sua família formada, mas sem a sua família de base, sem pai, sem mãe, sem irmão. A preocupação com os familiares aqui no Brasil é muito grande. Isso causa um transtorno emocional e o custo para ser atendido por um terapeuta americano é gigantesco e também se torna praticamente inviável. Então, por isso tem essa demanda muito grande. Eu tenho aqui o grupo, né, dos alunos que foram formados no Brasil, que antes de você optar por fechar o curso comigo, eu vou poder passar para vocês ter contato com os brasileiros e ter contato com os brasileiros que moram no exterior. Aí vocês vão poder consultar deles o que estão achando do curso e tudo mais. Então é isso, galera. Espero que tenha sido interessante e até mais.